conosco. Você ora, por favor, meu amigo? Sim, claro. Por gentileza. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais uma noite de esse maravilhoso encontro e que as tuas bênçãos e a tua graça estejam sobre nós. Use o pastor Hugo para transmitir através da sua mensagem, da sua palavra, e que venha nos trazer luz e entendimento sobre o que vamos aprender. Muito obrigado, Senhor. É o que te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. É muito bom a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente aqui. Lembrando logo de cara aqui que é domingo que vem, né? Domingo que vem é o nosso encontro, não é, Cláudia? Isso mesmo, nosso encontro presencial lá na igreja. Às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, vai ter comida lá, Cláudia? Vai ter um cafezinho da manhã, né? Um suquinho, umas coisinhas. Vai ter. Não tomem café em casa. Oba! Bem pensado, hein? Bem pensado. Então, vamos de barriga vazia, né? Vamos chegar lá com a barriga bem vazia. E aí vai ser muito bom que alguns de nós aí, eu vou ter a oportunidade de conhecer alguns de vocês pessoalmente, né? A própria Eliana, a Eren, a gente só se fala por mensagem, por telefone, até agora pessoalmente não nos vimos, né? Verdade. A Giovana, a gente tem se visto aqui só pela internet também, né? Vai ser um privilégio, viu? E vai ser um privilégio reencontrar amigos também que há tempos não podemos nos ver, né? Queridos, nós começamos... Opa, diga aí. Lembrando também, pastor, que a gente vai ter uma meditação breve, não vai demorar para não atrapalhar o domingo das pessoas, né? Vai ser um encontro bom e rápido, tá bom? Eu tava planejando falar por 2 horas, ô Cláudia. Oi? Eu ia falar por 2 horas. Ai, 2 é muito, pastor. Cortou meu barato. Já falei pro público, já agora. Tá achando que é palestra. Brincadeira. Tá achando que é palestra. Mancado, né? Ia ser, poxa vida. Ia ter até um questionário no final, a prova, 50 questões. Olha só, é mentira. Mas belezinha, vai ser bem tranquilo, vai ser mais mesmo para a gente poder estar junto, né? Ainda mais nesse período de quarentena esquisito aqui. Claro que com os devidos cuidados aí vai ser muito bom nós estarmos juntos, né? Meus amores, vamos então ao nosso tema. Lembrando aqui que no nosso estudo passado, nós iniciamos o tratamento de um tema bastante polêmico, um tema que hoje em dia é um tema que é comentado aí em vários círculos, existem algumas opiniões bem divergentes, e eu queria, com todo carinho, com todo respeito, dizer o seguinte, que a marca da besta não tem nada a ver com o que a maioria dos intérpretes aí tem apresentado. E eu gostaria que, nesse grupo aqui, a gente precisa fortalecer bastante uma ideia de que não tem aqui, eu não estou passando aqui algo que está na minha cabeça, tá? Se estou transmitindo algo desse tipo aí, a gente tem que cortar esse grupo aqui, porque não é esse o propósito dele. O propósito desse grupo é que todos nós juntos busquemos na Bíblia as respostas para as questões, tá bem? Então, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, nenhum de nós é pior do que o outro, e todos nós recebemos de Deus o intelecto, capacidade para buscar, capacidade para assimilar, capacidade para aprender, capacidade para identificar o que é certo e o que é errado. E nós vamos à Bíblia buscar respostas, tá bom? Então é com base nisso que eu estou falando que a maioria das interpretações está equivocada, porque juntos nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e você mesmo vai tirar suas conclusões. Combinado? Só que para a gente poder identificar qual é a marca da besta, quem é a besta do Apocalipse 13, na verdade são 2 bestas, quem são as bestas do Apocalipse 13, não tem como a gente fazer isso
sem a gente pegar o contexto bíblico, sem a gente pegar a linha que a profecia traça de como tudo isso começou. Não é algo novo, não é um poder novo, mas é algo que existe há muito tempo e que o livro de Daniel vai mostrar para nós. Só recapitulando aqui, nós começamos a ver Daniel, capítulo de número 2, e em Daniel, capítulo 2, nós vimos lá o sonho do rei Nabucodonosor, e vimos que Daniel aparece, recebe de Deus a interpretação, recebe o sonho e a interpretação, vai até o rei Nabucodonosor e transmite para ele o significado do sonho. E Daniel chega dizendo para o rei o seguinte: olha, o seu sonho tem a ver com o tempo do fim. Deus está mostrando para você o que vai acontecer na história do mundo até os últimos dias da história da humanidade. E quando Daniel começa a interpretar o sonho, ele vai explicando, dizendo o seguinte: hey, você viu uma estátua, essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e parte de barro. Tá todo mundo vendo a imagenzinha aí? Apareceu a imagem aí para vocês? Ok. E aí, Daniel 2, 37, ali no 37, 38, Daniel já interpreta dizendo o seguinte: hey, a cabeça de ouro simboliza o seu reino, é o reino de Babilônia. Mas vai se levantar um segundo reino, e quando a gente vê no cumprimento profético, a gente percebe, no cumprimento histórico, a gente vê que foi o Império Medo-Persa. Mas Daniel diz que haveria um terceiro reino, simbolizado pelo bronze, que foi a Grécia de Alexandre o Grande. E o quarto reino, simbolizado pelas pernas de ferro, o reino de Roma, o Império Romano. E quando a gente conhece pelo menos um pouquinho só de história, a gente já sabe, mesmo sem ter informação bíblica, a gente já saberia que o último império que houve, o Império Mundial, foi o Império Romano, que dominou o mundo conhecido da época, que era a região ali que hoje é a Europa, né? Basicamente ali pega a região da Europa e os arredores, né? E os pés da estátua, eu penso que é o grande divisor de águas, né? Seja bem-vinda, Catê, querida. Chegou na hora H, tá? A gente tá só recapitulando. Obrigada. Aqui. Querida, seja muito bem-vinda. A gente tá só recapitulando e aí a gente já vai retomar começando o estudo de hoje, tá? É só uma recapitulação. Chegou na hora H, querida. Tá bom. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Os pés da estátua, eu entendo que é o ponto-chave da profecia, porque não deixa margens para dúvidas. Não tem como alguém dizer que foi um chute e que Daniel acertou. Não foi uma interpretação humana. Porque precisamente a profecia se cumpriu e a história comprova. Porque os pés da estátua mostram que o reino seria dividido. E quando a gente vê o cumprimento profético, Roma se encerrou, o Império Romano encerrou, não com outro império acabando com Roma, mas com povoados menores, 10 tribos bárbaras que eliminaram o poder romano. A gente já vai ver com mais detalhes um pouco mais à frente a respeito destas tribos, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade. Tranquilo. Tranquilex? Então vamos avançar. Daniel, capítulo 7. Convido você a abrir sua Bíblia aí também. Estou projetando o texto na tela, mas penso que vale a pena você conferir na sua Bíblia, porque Deus ele fala conosco, né? Quando a gente pega a palavra de Deus. Daniel 7, primeiro verso. Vou pedir por gentileza que o meu amigo Luiz faça a leitura. Daniel 7, do verso 1 até o 3. Luiz Amado. Você lê para nós, por favor, querido? Daniel 7, de 1 a 3. Ok. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Interessante.
Então, vejam só. A gente pulou de Daniel 2 para Daniel 7. Em Daniel 2, nós vimos um sonho que não foi Daniel quem teve, foi um rei quem teve. E nesse sonho, Deus apresentou quais seriam 4 impérios mundiais que dominariam a partir de Babilônia. E que depois disso não mais haveria um império mundial. Agora, em Daniel 7, o texto já começa dizendo que não é mais Nabucodonosor o rei. Quem é o rei agora é Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Tá bem? A gente deve saber que depois de Nabucodonosor, um genro e um filho governou, e agora está Belsazar, que é neto de Nabucodonosor reinando. E quem tem um sonho dessa vez é Daniel. E Daniel, ele sonha vendo um vasto mar, fala que é um mar grande, e uma ventania, um vento muito forte soprando, e de repente, no meio daquela tempestade em alto mar, ele vê 4 animais, e perceba a ênfase, grandes, diferentes uns dos outros, subindo do mar. 4 animais. Já chama sua atenção para um detalhe. Daniel 2 nos falou sobre 4 impérios, que eram simbolizados por partes da estátua, metais preciosos diferentes, metais diferentes. E agora, em Daniel 7, aparecem 4 animais. O que são esses 4 animais? O que eles simbolizam? Será que tem alguma coisa a ver com os 4 reinos de Daniel 2? Já vamos direto à interpretação. Daniel 7 vai mostrar a interpretação. Então perceba o seguinte, lembrando aqui o que eu falei no início. Nós vamos ver o que a própria Bíblia nos apresenta sobre o assunto. Então é a Bíblia que vai responder para nós. O que são esses 4 animais? Agora eu vou pedir para a Nilza ler para nós, por favor. Nilza, querida, Daniel 7, versos 16 e 17. O que são esses 4 animais? Com os quais Daniel sonhou. Agora é o sonho de Daniel, né? Nilza, amada, aí só abre o microfone, tá? Quando for ler, por favor. Daniel 7, 16 e 17. Todo mundo acompanhando aí? Sim. Beleza? 17, né? Ok, Daniel 7, 16 e 17, por favor. Então, eu aproximei de um dos dois. Que ali estavam. Ele perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. 17 também? 17 também, querida. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Olha só. Então, veja só. Daniel 2 falou para nós sobre 4 grandes reinos. Daniel 7 apresenta 4 animais e a interpretação dada no próprio livro de Daniel, no verso 17, é de que esses grandes animais são 4 grandes reinos. Então, quando você encontra animal em profecia, você vai perceber que animal simboliza um reino, simboliza um governo, simboliza um poder, um reinado, ok? Isso é importante porque lembrem-se que nós queremos identificar quem é a besta, quem são as bestas do Apocalipse 13. E o que é besta, gente? O que é besta? O que é uma besta? Tem o carro, né? Tinha um carro antigamente, né? O que é uma besta, Francisco? Um idiota. Uma besta, ela é um animal, né? Um animal quadrúpede. Então, olha só. Existe a expressão besta, como a Gi falou, de idiota, você é besta, né? Eu sou um besta, tal. E a gente fala, às vezes chamou de besta, né? É no sentido de idiota, mas primariamente besta quer dizer animal. Animal. Besta, pastor. Então, na verdade, quando a gente fala assim pro outro, você é um besta, a gente tá falando assim, você é um irracional, você é um besta, você é um animal. Então é isso mesmo, um idiota. Mas no sentido assim, de você é um animal. Diga aí, que eu cortei alguém. Joilton. Tem uma besta que muitas vezes a gente usa para representar uma arma chamada besta. Essa eu não conhecia.
Ou balestra também. Ó, que interessante. Então tem mais um significado ainda. Tinha um carro, né? Tinha um carro aí que chamava Besta, né? Oh, Até tinha umas lotações antigas aí que eram bestas. Era o nome do carro. Mas besta, primariamente, é animal. Animal. Então, gente, olha só. Então, quando Daniel 7:17 está dizendo para nós que animal, em profecia, simboliza um reino, um poder, um governo, isso quer dizer que lá no Apocalipse 13, quando fala sobre uma besta que emerge do mar, está falando de um poder que emerge do mar. Interessante. E tem também uma besta que emerge da terra em Apocalipse 13. Ou seja, é um poder que emerge da terra. Agora, mar aparece também em Daniel 7. Esses 4 animais, eles saem do mar. Esses 4 reinos, eles aparecem do mar. E em Apocalipse 13, tem uma besta que sai, um animal que também sai do mar. Então, animal em profecia é reino, rei, poder, governo. Alguém quer falar? Fique à vontade. Elias, tudo bem? Por favor, amigo. Em Daniel 7:23, rapidinho, ele me deu a seguinte explicação. O animal é um 4º reino. Pronto. Perfeito. Ou seja, animal simboliza reino. Isso em profecia, tá bem? É muito importante a gente saber que são poucos textos bíblicos que são proféticos, né? Existem livros específicos, especialmente Daniel e Apocalipse, né? São apocalípticos, livros proféticos apocalípticos, que tratam dos eventos finais e tem linguagem simbólica, tem linguagem profética, ok? Tranquilinho até aí? Não é qualquer situação da Bíblia que você vai ver falar de um animal e você vai achar que é um reino, tá bom? Tem texto que é literal, tem texto que é simbólico. O texto simbólico, ele pela sua própria linguagem, você vai perceber, tá bem? Dá para perceber. Vi 4 animais no meio do mar, subindo, um vento forte. É uma linguagem cheia, carregada de simbolismos. E você percebe que o próprio texto, ele diz, esses animais simbolizam reinos. Reinos. Daniel 7, verso 4. Agora eu vou pedir que a Gi leia para nós, porque aqui a gente vai encontrar a descrição do primeiro dos 4 animais. Como era ele? Gente, outra pergunta eu deixo aqui lançada já. Será que esses 4 reinos de Daniel 7 são os mesmos 4 reinos de Daniel 2? Ou será que são reinos diferentes? Agora a gente vai começar a conferir. Tá bom, Gi? Lê para nós, por favor, o verso 4. Vamos ver qual é a descrição do primeiro animal, de acordo com Daniel 7, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantando da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Queridos, qual é o metal mais nobre que existe? O ouro. Metal. Metal mais nobre é o ouro. Ouro. O ouro simbolizava qual império lá na estátua de Daniel 2? Cabeça. Simbolizava, era a cabeça, mas simbolizando qual império? Babilônia. Império Babilônico. Babilônia. Ok? Agora nós encontramos aqui um leão com asas de águia. Qual é o animal mais nobre, considerado o rei na natureza? Leão. O leão. Qual é a ave mais nobre que há na natureza? Águia. A águia. Vamos. O animal mais nobre, a ave mais nobre, o metal. Eu vou só fechar o microfone só para o som chegar direitinho. Fiquem à vontade para abrir a qualquer momento, tá bom, queridos? Então, será que simboliza o mesmo reino? Queridos, em Babilônia, o leão era um dos símbolos populares. Existem, nos achados arqueológicos, descobriu-se que o leão ele era um símbolo popular na Babilônia. Havia várias construções com estátuas de leões. Então, o leão também simboliza o primeiro império, o Império Babilônico. Interessante. A águia tem que ver com a questão da velocidade nas conquistas. Não é um simples leão. Perceba que a linguagem simbólica não é um leão comum. É um leão que está aparecendo no meio do mar
e ele tem asas de águia. Asas de águia. Então, nós encontramos aqui um paralelo. E vamos analisar a sequência para ver se faz sentido ou não, mas ao que parece, o que eu proponho aqui, aí vocês, como falei, têm um intelecto. Os animais, os reinos que aparecem em Daniel 7 são os mesmos reinos que aparecem em Daniel 2. Veja o que diz o verso 5. Leia para nós, por favor, Catê, querida. Daniel 7, verso de número 5. Como é o segundo reino, o segundo animal? Simbolizado pelo segundo animal. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal. Ai, gente, desculpa a gritaria, tá? É a neném. É linda a gritaria. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Queridos, quando a gente vai analisar a sucessão, a história dos impérios, a gente vê que, de fato, depois de Babilônia, veio um segundo império, como Daniel já tinha dito lá para o rei Nabucodonosor, e foi um império duplo. Na verdade, era um único império, mas ele era composto aí por 2 reinos que se uniram, que era o reino dos Medos e o reino dos Persas. Então, eles formaram um império Medo-Persa. Um império Medo-Persa, porque eram 2 reis que se uniram. Do lado dos Medos estava Dario e do lado da Pérsia estava Ciro. E quando a gente vai ver, inclusive a Bíblia fala muito mais sobre ele, Ciro, ele foi o cabeça ali, foi o camarada que realmente é o estrategista, o grande conquistador mesmo que derrotou o Império Babilônico, foi Ciro. Mas esse império ele tinha 2 lados. E é interessante porque ele é simbolizado por um urso. E o texto fala que esse urso destaca os 2 lados dele e fala que um dos lados é mais forte. Interessante, queridos. E não tem como ser coincidência, porque, de fato, o Império Medo-Persa tinha um lado mais forte, que era o lado dos persas. E o texto diz também, precisamente, que esse urso trazia 3 costelas em sua boca. Quando você vai olhar a história, para que o Império Medo-Persa passasse a dominar, ele não teve que derrubar apenas o Império Babilônico, mas tinha outros reinos que estavam em preeminência e que poderiam passar também a serem impérios mundiais. O Egito e a Lídia eram povos fortes, com quem o Império Medo-Persa também teve que guerrear. Então, o Império Medo-Persa, para se tornar de fato um império, teve que derrotar a própria Babilônia, a Lídia e o Egito. Será que isso é coincidência? Sabe o que eu acho espetacular, queridos? Quando eu estudei Daniel 2, eu fiquei encantado, fiquei maravilhado. Quando eu fui para Daniel 7, eu fiquei mais impressionado ainda. Porque sabe o que acontece em Daniel 7? É verdade que ele repete a história contada em Daniel 2, só que agora com muito mais detalhes. E quando a gente vai olhar a história, a gente descobre que a profecia se cumpriu cabalmente. Cabalmente. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Eu tenho tá? só uma dúvida, pastor. Quer dizer, só para confirmar. Diga Então, aí. assim, em Daniel 2 foi uma visão do que iria acontecer. E em Daniel 7 foi uma visão, uma confirmação do que já havia acontecido. Não. Não? Não havia acontecido. Em Daniel 7 também não havia acontecido ainda, Gi. Pelo seguinte, ainda é Babilônia. Lá no iniciozinho, no verso 1 de Daniel 7, é dito que Belsazar era no primeiro ano do reinado de Belsazar. Ou seja, ainda Babilônia dominava. Ainda era a Babilônia que dominava. Agora, uma coisa que é curiosa, uma coisa que é interessante. E aqui tem um princípio, na verdade, que é o seguinte. Vocês lembram que Jesus, certa vez, ele disse assim, ele falou para os discípulos dele, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados? Existe algo na Bíblia que a gente vê que chama-se revelação progressiva. Progressiva. O que acontece? Daniel 2 contou para nós a história dos impérios. Quando chega em Daniel 7 vai contar a mesma história, só que vai contar a mesma história agora com mais detalhes. Acrescentando detalhes.
não havia se cumprido ainda. Babilônia ainda era o império dominante, porque ainda estava no período do reinado de Belsazar. E aí quem teve o sonho foi o próprio Daniel. Tranquilinho? Belezura. Então vamos para o verso 6. Você leu já, Gi? Eu li o 5. Já leu. Então agora é o Joilton, por favor, meu amigão. Ok, pastor. Daniel 7, verso 6, querido, por gentileza. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então, vejam só. Daniel 7, verso 6 fala agora a respeito do terceiro animal, que a gente já sabe que é um terceiro reino. E se a gente pegar o paralelo com a estátua de Daniel 2, em Daniel 2 era ali o ventre e os quadris de bronze que simbolizavam o Império greco-macedônico, o Império de Alexandre o Grande. E agora nós vemos aqui um leopardo. Também não é um leopardo comum, mas é um leopardo que tem 4 asas de ave. Agora, atente para um detalhe. Preste atenção no seguinte detalhe. Tinha também este animal quantas cabeças? 4 cabeças. Queridos, percebam o seguinte, não tem aqui, a Bíblia aqui, eu não sei se você consegue sim, mas assim, eu não sei se você tem a mesma visão que eu, que é a seguinte, não tem como ser coincidência, porque olha só, o urso que simbolizava o Império Medo-Persa, ele tinha 3 costelas na boca. Não pode ter sido um chute. Porque o Império Medo-Persa teve que eliminar exatamente 3 reinos para poder se tornar império. Agora, quando a gente vai no leopardo, que é o terceiro reino, esse leopardo ele tem 4 cabeças. Será que quando a gente olha para o Império Grego, realmente essas 4 cabeças têm alguma coisa a ver? E aqui retomo o que falamos aqui, né? A profecia está dando mais detalhes a respeito da mesma história. Alguém quer comentar? Fique à vontade, tá? Eu queria uma parte, pastor. Fique à vontade, meu amigo, por favor. Daniel capítulo 2, Deus deu um sonho ao rei. E o que fez Daniel? Apenas lembrou ao rei, através do que Deus havia revelado para ele, o sonho. Daniel capítulo 7, o rei sai do cenário. Esse sonho foi dado a Daniel. Ele viu. Esse sonho não é o do rei, esse é o sonho de Daniel, aonde Deus explica detalhadamente aquilo que o rei viu. Então, o que o rei precisava saber está em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, Deus está revelando para nós, a humanidade, as características de cada reino e dando detalhes, como o pastor mesmo disse, as 4 cabeças do leopardo, as 3 costelas dos ursos. Então nós temos aqui um detalhe, e isso aqui é muito importante para a gente. Daniel capítulo 2 foi muito importante para Nabucodonosor. A partir de agora, tudo isso é muito importante para nós entendermos como a profecia foi exata, como se cumpriu perfeitamente, e em que momento nós estamos e como ela vai nos atingir. Perfeito, amigo. Perfeito. Só enquanto você estava falando aí, eu tive a oportunidade de ver aqui que 2 pessoas entraram aqui, não demos boa noite, são 2 lindezas que chegaram aí, a Djanira chegou, seja bem-vinda, minha querida. Querida Marli também, seja muito bem-vinda, muito boa noite para vocês. Muito boa noite. Nós estamos aqui estudando, seja bem-vinda, querida. Nós estamos estudando aqui Daniel capítulo 7, tá bem? E vendo aqui a ligação de Daniel 7 com Daniel 2, que a gente estudou na ocasião passada. O terceiro animal que aparece em Daniel 7, então, é um leopardo. Ele tem 4 cabeças e ele também tem asas. E esse leopardo, ele é o terceiro reino. E na história, o terceiro reino é a Grécia, queridos. É a Grécia. Agora, uma coisa espetacular sobre a Grécia. A gente deve se lembrar que Alexandre o Grande foi ali o grande conquistador, né? O grande imperador grego, o camarada que obteve vitórias rápidas num período curtíssimo de tempo, né? Inclusive, Alexandre o Grande é famoso
por ter conquistado o mundo conhecido da época em pouquíssimos anos e morreu muito novo. Muito novo. Agora, não vou dizer aqui curiosamente, mas vou dizer aqui providencialmente. Sabe o que aconteceu após a morte de Alexandre o Grande? Logo após a morte de Alexandre o Grande, ele tinha vários generais, mas 4 deles se destacaram: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. E esses 4 generais de Alexandre o Grande dividiram entre si o reino, o Império Grego. Continuou sendo o Império Grego, só que agora tendo ali 4 ramificações, tendo esses 4 generais. E eu pergunto para você, quantas cabeças tinha o leopardo? 4. Quantas cabeças tinha o leopardo na profecia? 4. Exatamente 4. O que você pensa sobre isso? Coincidência? De jeito nenhum. Deus revelou isso a Daniel. Nós estamos hoje em 2020, né? A gente pega já a profecia contada, a gente já pega a história que se cumpriu e a gente olha para trás e vê o cumprimento profético perfeito, perfeito. Tudo se realizando exatamente como o Senhor Deus havia predito. Agora, é muito importante a gente prestar atenção no 4º animal, porque o 4º animal, que também lá em Daniel 2 era simbolizado pelas pernas de ferro, representa o 4º império. E como é este 4º animal? Elias, por favor, leia para nós, Daniel 7, o verso de número... Daniel 7, verso 7. Aí Perfeito. só abre seu microfone. Bom, querido? Por gentileza. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Opa! Credo. Vejam, agora é o seguinte. Os animais anteriores, os 3 anteriores, eram um leão com asas de águia, era um urso com 3 costelas na boca, um lado que era mais forte do que o outro. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças. Então, eram animais místicos. Mas perceba que Daniel, ele fala o nome de animais que vai lembrar, vai colocar na nossa mente uma imagem, né? É um leão com asas. Apesar de não existir leão com asas, a gente consegue imaginar um leão com asas. Não tem leopardo com 4 cabeças, mas quando ele fala leopardo com 4 cabeças, a gente imagina um bicho feio demais, mas um leopardo com 4 cabeças. Agora perceba que quando Daniel ele vai falar a respeito do 4º reino, ele é simbolizado por um animal que não tem nome. É um animal que não tem na natureza. É um animal que ele escreve como terrível, aterrorizante, espantoso, muito forte. Dentes de ferro. Aqui há um paralelo claro com as pernas de ferro de Daniel 2, que também simbolizavam o 4º reino. E detalhe, agora a profecia ela mostra que esse 4º reino, ele arrebenta com tudo. Ele é um reino que não tem piedade, é um reino que vai pisando por onde passa, vai esmagando a todos. E detalhe, esse 4º animal, até o desenhista aqui, né? Esse desenho que eu peguei e coloquei aqui, tentou colocar ali um bicho feio, né? É uma coisa que é só imaginação mesmo. Só imaginação, mas é um animal que não existe na natureza. Esse animal, ele tem 10 chifres. 10 chifres. E agora a gente vai verificar aqui o que aparece no verso 8. E depois a gente vai pular para o verso de número 21. Daniel 7, versículo de número 8. Eu vou pedir a gentileza, a minha irmã Cláudia Zanotti. Minha irmã Cláudia, você conseguiria ler para nós, por gentileza? Daniel 7, verso de número 8. Sim, espera só um minutinho. Belezinha. Daniel 7, verso 8.
Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, prestemos atenção aqui. Olha só. Na profecia de Daniel 2, depois do quarto reino, é que a Bíblia diz que o reino seria dividido. E o que simbolizou isso foram os pés da estátua. Do que eram mesmo os pés da estátua? Eles eram parte de quê mesmo? Parte de barro e ferro. Então era misturado o barro com o ferro. Parte de ferro, parte de barro. E vimos que foram 10 tribos bárbaras que eliminaram o Império Romano. E é interessante porque os pés da estátua têm os 10 dedos, né? A profecia lá em Daniel 2 fala sobre artelhos. Artelhos são dedos. Ou seja, então os 10 dedos ali da profecia de Daniel 2 também são um detalhe importante, porque foram exatamente 10 tribos bárbaras. E agora, após esse animal terrível e espantoso aparecer, a sequência da profecia está ligada não a um outro animal, mas está ligada aos 10 chifres que ele tem, que também são o mesmo número de dedos do pé da estátua de Daniel 2. Faz sentido, queridos? Faz sentido? Sim, claro. Um de cada vez, não precisamos brigar, tá? Sim, claro. Tranquilinho? Então, vamos verificar o seguinte. Vamos prestar atenção no seguinte detalhe. São 10 chifres que esse animal tem. Mas o texto diz que entre eles, ou seja, entre os 10 chifres, me falta dedo na mão para mostrar isso, porque eu só tenho os 10 mesmo, né? Mas entre eles, e agora me permite tirar essa mão, imagina que ela está aqui, entre eles o texto diz que sobe outro chifre. Mas ele é pequeno, vou até colocar o dedo menor aqui, o dedo mindinho. Sobe um outro chifre pequeno entre os 10. E sabe o que ele faz? Ele derruba 3 dos 10, restando somente 7. É importante atentarmos para esse detalhe da profecia, porque eram 10 chifres, e desses 10 chifres vão restar apenas 7. Por quê? Porque quando eram 10, apareceu um menor, e esse menor que apareceu, seria um 11º chifre, ele aparece e ele derruba 3 dos anteriores. É importante a gente entender isso, porque a gente vai verificar na história se isso realmente aconteceu. Tranquilo até aí? Vamos ver o verso de número 21, porque a partir de agora, queridos, Daniel capítulo 7 vai se deter por um bom trecho de versos para falar sobre o chifre pequeno. Esse poder que aparece no meio dos 10, derruba 3 e que se destaca. Cláudia, você continua a leitura para nós no verso 21, por favor, querida? Daniel 7, verso 21. Vou pegar uma pessoa diferente agora, Cláudia, você me perdoa? Uhum. Vamos na Eliana. A Eliana. Eliana, por gentileza, querida. Você lê para nós o verso 21, querida? Sim. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles. Queridos, espera só um pouquinho. Até agora, a Bíblia estava falando para nós de guerras entre povos. Até agora, a Bíblia estava falando para nós de conquistas militares, de conquistas políticas, de conquistas de áreas geográficas. Até então, a questão era horizontal. Eram homens tomando o reino de homens. Só que agora, quando a Bíblia fala sobre o chifre pequeno, e aqui repito, essa profecia, ela está contando a mesma história de Daniel 2, só que ela está dando mais detalhes e ela vai mais longe ainda do que Daniel 2 foi. Daniel 2 foi até uma parte. Daniel 7 pegou, contou a mesma história de Daniel 2, só que agora vai mais além, vai mais longe, vai dar para nós mais um detalhe que a gente vai verificar que se cumpriu na história. O texto diz que o chifre pequeno ele faz guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ora, na Bíblia, a palavra santo indica uma pessoa que entregou a sua vida para Deus. Vive nesse mundo, mas separou a sua vida
para Deus, faz parte do povo de Deus neste mundo. Então quer dizer que o chifre pequeno vai atacar o povo de Deus. Vamos ao verso 23, do 23 até o verso 25. A Erin está pertinho aí, Eliana? Tá sim. Erin, você lê para nós do 23 até o 25, por favor? Ok, dá para me ouvir? Perfeito. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Quem aí tem boa memória? Daniel 7:25. Vocês lembram que a gente leu quando a gente começou a falar sobre esse assunto no começo do estudo? Estão lembrados? E eu coloquei assim, ó, as palavras de Cristo lá em Mateus 5, quando ele disse: eu não vim destruir a lei. Cristo falando. E aí eu coloquei em paralelo assim, exatamente oposto, na verdade, o verso 25 de Daniel 7, que é esse que a Erin acabou de ler. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E lá no começo eu falei para vocês assim, a gente tem que identificar quem é o sujeito dessa frase. Quem é o sujeito de Daniel 7:25? Quem é que proferirá palavras contra o Altíssimo? Quem é que machucaria o povo de Deus, perseguiria o povo de Deus? Quem é que teria os filhos de Deus entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Que poder é esse? Quem foi esse? Quem é o sujeito dessa frase? Que poder é esse? Nós já vimos aqui que é o chifre pequeno. Se nós descobrirmos, queridos e queridas, quem é o chifre pequeno, nós descobriremos qual é o poder que se opõe a Cristo. Quem é o anticristo? Quem é que está contra Cristo? Cristo deu a sua lei. Quem é esse poder que quer destruir a lei? Cristo tem o seu povo. Quem é esse poder que tem ódio do povo de Deus e que o machuca e o persegue? Que poder é esse? É o chifre pequeno. Agora a gente tem que descobrir que poder é esse. Quem é o chifre pequeno na história? Queridos, percebam que a história vem se cumprindo perfeitamente. Tudo começou com Babilônia. Depois de Babilônia veio o Império Medo-Persa, depois a Grécia. Então aparece Roma. E Roma é destruída por 10 tribos bárbaras. Perceba que Daniel 7:24, na interpretação está muito claro. Quem são os 10 chifres do animal terrível e espantoso? São 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Olha, precisamente aconteceu isso, porque o reino era Roma, o império era Roma, o quarto animal é Roma, e os 10 chifres aparecem de Roma. Ou seja, são 10 reinos que dali mesmo de Roma destroem o Império Romano, que são as 10 tribos bárbaras. E no meio desses 10 aparece um chifre pequeno, que é esse poder aqui de Daniel 7:25, que a gente vai tentar descobrir quem é, e se a gente descobrir, nós saberemos quem é também a besta que emerge do mar de Apocalipse 13, porque é exatamente o mesmo poder. Eu estou antecipando aqui, mas a gente vai ver isso daí mais para frente. Tá bom, queridos? Alguma dúvida até aqui? Já deu a hora? Não, ainda não. Vamos, calma que não vai parar por aqui, não. Tem, até aqui tranquilinho? Então, olha só. Roma imperou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os 10 chifres que viriam após Roma são os 10 reis, ou os 10 países, as 10 tribos bárbaras que se levantariam de Roma. São eles os germanos, os francos, os burgundos, os suevos, os anglo-saxões, os lombardos, os visigodos, érulos, vândalos e ostrogodos. Destaco o seguinte, estão aí os nomes de que povos foram formados a partir dessas tribos bárbaras.
Os germanos, lá atrás, que foi uma das 10 tribos bárbaras que acabou com Roma, formaram a Alemanha. Os francos formaram a atual França. Os burgundos, a Suíça. Os suevos formaram Portugal. Os anglo-saxões, a Inglaterra. Os lombardos, a Itália. Os visigodos, a Espanha. E aqui já dá até para a gente brincar um pouquinho, né? Porque se você tem aí descendência de algum, em relação a algum desses países aí, se você tem familiares seus, meu avô era italiano, né? Então quer dizer que os lombardos, eu tenho alguma coisa da descendência dos lombardos. Interessante isso. Isso quer dizer que até hoje o reino está dividido. Queridos, lembre-se que a Europa nunca mais foi unificada. Tentaram fazer isso, muitos tentaram. Napoleão Bonaparte tentou, Carlos V tentou, Hitler tentou, só que não conseguiram. A profecia que foi dada lá atrás já dizia que o reino seria dividido e nunca mais haveria um império mundial. Agora, eram 10 tribos bárbaras, mas a profecia disse para nós que um chifre pequeno apareceria, um outro poder, um 11º poder, e ele abateria, ele derrubaria 3 das tribos bárbaras. 3. Presta atenção aqui um pouquinho. Quando você vai olhar a história, esses que estão destacados em amarelo aqui, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, sabe que povos eles se tornaram? Nenhum. Eles desapareceram. Eles foram eliminados. E eles foram eliminados por um mesmo poder. Ora, a Bíblia disse para você e para mim que o poder que derrubaria 3 das 10 tribos bárbaras seria o chifre pequeno. E não é o chifre pequeno que a gente quer identificar? Se simplesmente você e eu voltarmos à história, se você der uma pesquisada no Google agora e descobrir quem eliminou os érulos, os vândalos e os ostrogodos, você já vai saber quem é o chifre pequeno da profecia. E você já vai saber também quem é a besta que emerge do mar. Mas nós vamos, a partir de agora, pegar evidência por evidência. E a gente vai terminar com isso, viu, Gi? Quem é o anticristo? Quem é o chifre pequeno? É o mesmo poder que eliminou os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Mas esse poder não fez só isso. A Bíblia diz que ele também mudou os tempos e a lei. A Bíblia diz também que esse poder fez guerra contra os santos. Então a gente tem vários elementos que a gente tem que analisar e voltar na história e ver se houve um poder que fez estas coisas. Queridos, e se houver, e há, a Bíblia está sendo muito clara em mostrar para nós qual é o poder que se opõe a Cristo. Quem é esse poder? A história mostra que no final do 4º século, um poder não governamental, civil, mas um poder religioso desejou unir todas as tribos bárbaras sob uma mesma bandeira, uma mesma religião. 7 tribos aceitaram, mas teve 3 que não aceitaram e se rebelaram. Foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E sabe o que esse poder religioso fez com eles? Aqui, ó. Os eliminou. E essas 3 tribos bárbaras deixaram de existir, porque um poder religioso acabou com elas, porque elas não quiseram se converter ao que essa religião estava exigindo no império. No império não, porque já não era mais império, né? Mas naqueles dias. Agora, como poderia um poder religioso destruir tribos, reinos, sendo que poder religioso não tem um exército? E eu já coloquei a resposta aqui. A maneira que um poder religioso acaba pode fazer guerra contra povos é somente se unir a poderes políticos. Será que isso aconteceu? Queridos, aqui já estou mostrando um pouco de história, tá bom? E vocês podem conferir. Há várias bibliotecas, há várias fontes. Coisa que não falta hoje é fonte para a gente poder procurar, né? No final, vou colocar as fontes aqui de onde eu tirei essas informações, tá? Mas vejam, o poder religioso do qual a Bíblia já menção antes de ele aparecer, ele fez
uma aliança com os ostrogodos. E em 493, os érulos foram expulsos da Itália. Eles foram expulsos da Itália por Teodorico, que era o rei dos ostrogodos. Então, quer dizer que esse poder religioso se une a um poder político para poder acabar com o outro. Então, os érulos são eliminados no ano 493 depois de Cristo. Depois disso, esse poder religioso ele uniu-se a uma facção, um fragmento do império, um restinho do império, que era conhecido como Império Romano do Oriente, mas já não era mais o grande Império Romano. E em 527, Justiniano, que era imperador de Bizâncio, foi esse governante que expulsou os vândalos e recuperou grande parte das antigas possessões romanas do norte da África. Ou seja, quando a gente vai olhar a história, o mesmo poder religioso se une agora a um líder, um governante chamado Justiniano e elimina os vândalos. Que coisa terrível. Posteriormente, em 538, olha só o que vai acontecer. E aqui embaixo estão as fontes, tá? Em 538, o imperador Justiniano fez desembarcar os seus exércitos na Itália. Ele tirou a cidade de Roma das mãos dos ostrogodos e entregou, sabe para quem? Entregou para um líder religioso. Se você pegar o texto original, está escrito qual que é o título desse líder religioso. Eu prefiro não expor, tá bem? Aliás, não é que eu prefiro não expor, eu prefiro que você mesmo adivinhe, tá? Entregou para um líder religioso. Com isto, o imperador pôs em vigência o decreto, o qual reconhecia esse líder religioso como cabeça de todas as santas igrejas e cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. E então esse poder religioso passou a ter um exército à sua disposição, passando a ter autoridade civil. Perceba o que está escrito aqui. A história está contando para você e para mim que em 538, a terceira tribo bárbara que foi extinta por quê? Porque um imperador ele deu poder para um líder religioso ter à sua disposição o exército, ter à sua disposição a capacidade de mandar prender e matar quem ele achasse que deveria fazer. E aí, o que vocês acham disso? É muita informação, né? Mas ficou claro. Vocês entenderam aqui que a história mostra que sim, houve um poder, e foi um poder religioso, que eliminou 3 tribos bárbaras, e a profecia já tinha falado que isso ia acontecer. Agora, que poder religioso é esse? Um de cada vez, não precisam brigar, tá bom? Roma, o papado. É isso daí, Eliane? Eliana. Sim. Pois é, queridos. Quando a gente vai conferir na história, a igreja de Roma, ela teve uma preeminência desde os dias ali dos apóstolos. Mas nunca que Cristo deixou uma igreja especificamente para poder ser cabeça de outras igrejas. Com o passar dos anos, né, 3, 4 séculos aí se passaram e o cristianismo foi tendo introduzidas nele algumas ideias pagãs. E foi fazendo alianças com governantes, com líderes políticos que não eram cristãos e que adoravam a ídolos. Justiniano era um deles. E agora o líder religioso da igreja, que era o Papa, né, o líder da igreja romana, ele fez uma aliança com Justiniano no ano 538. Com essa aliança, Justiniano se declarou cristão, né, e foram introduzidos mais erros dentro da igreja, porque a igreja agora ela não tinha simplesmente os ensinos de Cristo, mas ela aceitou algumas coisas que o paganismo trouxe. Dentre elas, adoração de imagens,
culto aos mortos e várias outras coisas que a gente fala mais para frente. Mas o que chama a atenção aqui, e que é muito claro o cumprimento da profecia, é de que a Bíblia falou que um poder, que é o chifre pequeno, ele faria isso. Ele eliminaria 3 tribos bárbaras. Ele perseguiria os cristãos. Ele mudaria a lei de Deus. E ele faria isso por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu falei para vocês que se a gente simplesmente identificasse quem eliminou os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, nós já saberíamos quem é a besta que emerge do mar e quem é esse poder que quer imprimir em nós, na humanidade, a marca da besta. E a gente já tem uma evidência. Fique à vontade, pode falar. Alguém quer falar? Não? Não? Então, vejam só, nós analisamos o primeiro ponto e vimos na história como isso aconteceu. Mas faltam ainda algumas coisas, porque pode ser uma tremenda de uma coincidência, seria uma tremenda coincidência, não é? Exatamente o poder que se levanta e elimina 3 tribos bárbaras. Será que não é a igreja romana? Será que não é? Bom, o texto diz também que este mesmo poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, os santos lhe seriam entregues nas mãos e faria isso por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente vai analisar cada uma dessas informações a partir do nosso próximo encontro. E a gente fica por aqui hoje, meus amores. Mas já acabou? Belezura? Não. Já acabou, cara. Foi intenso hoje. É muita informação, né, Gi? E se a gente falar mais ainda, aí vai ficar muita coisa. Mais ainda. Já só isso já é muita coisa, né? Eu só fico pensando como Satanás é inteligente e astuto, porque ele faz tudo isso para justamente enganar as pessoas, né? Exatamente. Satanás, a estratégia dele no começo era matar os cristãos. Os cristãos eram jogados para serem mortos, os cristãos eram perseguidos, só que chegou um momento que Satanás percebeu que quanto mais os cristãos morriam por Cristo, mais pessoas aceitavam Cristo. Porque viam que era algo sério, não era uma brincadeira. Inclusive, essa é uma das evidências de que Jesus realmente morreu e ressuscitou, porque as pessoas afirmavam isso, e milhares de pessoas morreram afirmando isso. Não foi uma loucura coletiva. Então, esse testemunho de cristãos dando a vida por Cristo foi muito forte, e mais pessoas se convertiam. Então, Satanás percebeu, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui está piorando a situação, tem mais gente se entregando para Cristo. Só que aí ele vai, né, e cria uma religião junto, né, com o governo para confundir justamente as pessoas, porque quem segue e não tem o conhecimento de toda a verdade vai achar que está fazendo uma coisa certa, e na verdade não tá, vai estar se perdendo junto com Satanás. Exatamente, Gi. Então Satanás ele mudou de estratégia. Então a ideia é a seguinte, agora eu não vou mais perseguir desse jeito, eu vou, na verdade, vou falar que nós somos cristãos, só que eu vou inserir aqui o erro. E aqui é o grande perigo, gente, porque Satanás ele nunca conta uma mentira escancarada. Ele pega uma parcela de verdade, ele fala uma parte de verdade, só que aí ele vem e introduz o erro, introduz o engano, introduz a mentira. E, queridos, isso tem tudo a ver com a marca da besta. Tudo a ver. Isso tem tudo a ver com a perseguição final que acontecerá nos nossos dias. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, e aí fiquem à vontade para comentar, tá? Mas a minha última fala é a seguinte, tudo se cumpriu perfeitamente, do jeito que a Bíblia mostrou. E lembra que eu falei que a profecia vai mais além? Apocalipse capítulo de número 13 é a continuação dessa história. E Apocalipse 13 vai contar coisas que vão acontecer nos nossos dias, que estão acontecendo nos nossos dias e que ainda vão acontecer, e pode ser que a gente esteja vivo para participar desses acontecimentos. Então percebam o seguinte, quando a gente toma conhecimento da palavra profética, isso vem para nos preparar para o futuro e para fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Porque a Bíblia diz que, de fato, o inimigo novamente se levantará e, através dos poderes que ele tem aqui nesse mundo, vai tentar nos levar mais uma vez a abandonarmos a Deus e a adorarmos a Ele, né?
Quando a adoração não vai para Deus, vai para o inimigo de Deus. Inclusive com perseguição de morte, né? Perfeitamente. Novamente haverá perseguição e morte. Novamente haverá. Isso vai acontecer de novo. Pastor, permite uma parte? Por gentileza, fica à vontade, querido. Interessante todos os aspectos que o pastor, de uma forma brilhante, apresentou. Nós percebemos que há reinos que são estabelecidos por Deus e há poderes e reinos que foram estabelecidos pelo inimigo das almas. Por exemplo, o chifre pequeno, o que perseguiu os santos do Altíssimo. E assim como nos dias de hoje, há ministros de justiça guiados por Deus e há também agentes satânicos guiando líderes e levando as pessoas ao erro. Uma das coisas que existe no nosso mundo hoje é a pandemia da desinformação. Pessoas em diversos tipos de organizações, mas orientadas da forma errada. É um dos enganos de Satanás, conduzir as pessoas a uma falsa verdade, um falso entendimento. E esse é o momento em que nós temos que nos situar na história de Daniel, no Apocalipse, em que momento nós estamos vivendo e como nós devemos agir diante dessas informações e sermos arautos de uma verdade para que as pessoas possam encontrar a verdade e se despertar dessa grande pandemia do engano. Quantas religiões, quantas ideologias, filosofias, e as pessoas ali acreditando, outros com muita fé, com muita sinceridade, mas uma artimanha do inimigo em confundir, em fazer com aquilo que nasceu ali com Nabucodonosor, que foi Babilônia, transformar numa grande Babilônia universal. Muito obrigado, pastor. Isso sim foi brilhante. Lindão. Perfeito. Perfeito. Babilônia, queridos. Vocês lembram que Babilônia... Que parte mesmo Babilônia era na estátua? Cabeça. Cabeça. Fazer uma pergunta. Eu ouvi um pastor fazendo essa pergunta uma vez. Imagina que existisse transplante de cabeça. Transplante de corpo. Já pensou? Imagina pegar a cabeça de uma pessoa e o corpo de outra e juntar. Pergunto. Quem iria mandar no corpo? A cabeça. A outra Seria cabeça. A cabeça controlaria. Lembram que Babilônia era a cabeça? E Babilônia simboliza tudo isso que o Joelton falou, engano, confusão, essa coisa da gente não conseguir saber o que seguir. São tantos caminhos enganosos, por isso que existe uma grande Babilônia hoje. É essa confusão que existe. Essa confusão da gente não saber para onde ir. A gente não consegue enxergar a verdade, porque tem tanta mentira misturada, tanto engano, tanta falcatrua, tanta falsidade, né? Tantos caminhos, milhares de caminhos. Outra coisa também. Não, por favor, diga aí, querido. Pois é, nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas há muito tempo nós temos a pandemia da desinformação, do engano, da verdade misturada com mentira, onde milhões de pessoas são dizimadas pela falta de informação, pela tradição, pelos costumes, por filosofias que muitas vezes conduzem as pessoas ao abismo. É uma grande pandemia da desinformação. Exatamente, amigo. Perfeito, perfeito. Isso é Babilônia espiritual, de que a Bíblia, o Apocalipse fala, né? Outro detalhezinho que não pode fugir também. Os pés da estátua eram parte de ferro e parte de barro, lembram? O que o ferro era mesmo? Ferro tinha que ver com Roma. Ou seja, no período do reino dividido, o reino está dividido, mas é parte de ferro e parte de barro. Ou seja, vai existir algo de Roma até o final da história da humanidade. Até hoje, nos nossos dias, existe algo de Roma muito forte, até os dias de hoje. Os pés são parte de ferro e parte de barro. Mais alguém quer comentar algo? Fique à vontade, tá, meus amores? Eu já estou fazendo a minha lição de casa. Estou estudando aqui o fim do Império Romano no Google, né? Teodorico, Alarico, um monte de informação, mas resumindo,
Realmente a profecia é poderosa, viu? A palavra de Deus é fantástica. É lindo, é lindo, amigo. E é exatamente para a gente olhar e falar, não há dúvida, foi Deus quem deixou para nós. Amém. Foi Deus quem deixou para poder nos iluminar, nos guiar, né? Que privilégio que a gente tem, queridos. Privilégio. Privilégio que não é só nosso, a gente tem que repartir com outras pessoas, viu, queridos? A gente tem que repartir porque o tempo se aproxima. A gente tem que pregar sobre essas coisas. A gente tem que conhecer e passar para os nossos queridos também. Fundamental. Tá bom, meus amores? Vamos fechar por aqui, então? Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Fechamos, então? Vou pedir a gentileza. Marli Amada, você tá na área, minha linda? Eu tô. Você faz essa oração para a gente finalizar, minha querida? Faço. Por gentileza. Ixi. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, que o Senhor deixou para nós esse entendimento, para que nós cada dia mais nos fortalecemos e temos segurança, Senhor, que Tu está conduzindo tudo e tudo está em Tuas mãos. E que Teu Santo Espírito esteja cada dia mais presente conosco, nos fazendo, Senhor Jesus, cada dia mais nos aproximarmos de Ti e dessas mensagens que para nós é um grande privilégio, porque somos um povo escolhido por Ti e por isso o Senhor tem nos dado tanto entendimento, Senhor, da Tua palavra, dos teus cuidados conosco como Teus filhos. Só temos que agradecer por isso. Abençoe cada um do nosso grupo aqui, cada família, que o Senhor esteja presente com cada um de nós, Senhor, e com os nossos também, e que nós possamos nos preparar para levar a mensagem àqueles que estão necessitados e precisando também desse mesmo conhecimento que hoje nós temos. Obrigado, amém. Nos dê uma boa noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente muito amada, que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Um ótimo restinho de noite aí. E também até final domingo. de semana. E até domingo, né? Domingo nós nos encontramos aí. Vai ser um grande prazer, meus lindos. Tchau. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, queridos. Fiquem com Jesus. Tchau. Pastor Hugo. Amém. Pastor?